Bem-vindos ao Primeiro Toque, neste espaço reservado à nossa linha lateral. Aqui falamos do futebol e não de futebol. Vivências, experiências, tudo o que se refere dentro das quatro linhas. Hoje, o nosso convidado, Daniel Sousa, está cá. Daniel, em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e é sempre uma honra ter-te aqui connosco. Obrigado eu pelo convite, e para mim também é uma honra poder partilhar aqui alguma daquilo que é o meu conhecimento adquirido ao longo destes anos no futebol e espero também poder receber um feedback que seja construtivo para mim também. E para começar, há aqui uma particularidade. Tu estudaste na FADEUP, entraste no futebol por causa de uma tese, é que na faculdade entrevistaste André Vilas Boas e passados uns tempos foste para a equipa do André. O que é que no teu futebol hoje em dia ainda tem desse trabalho que tu tiveste com o André? Tem tudo. Só a fazer um acrescento, tenho a parte da amostra da minha tese era o André e o Van Gaal, ou seja, são duas pessoas que de facto me inspiraram naquilo que ainda é hoje a minha ideia, porque é uma ideia bastante ofensiva e essa parte do jogo ainda é vincada, obviamente que melhorada com várias coisas que acredito que ainda vamos falar aqui hoje, mas sim, claramente teve um impacto positivo, porque aquilo falava de futebol ofensivo, como construir o jogo a partir do golo, e é isso que ainda está no meu pensamento hoje em dia, ainda que obviamente já bastante mais construído. Nem sempre é fácil, porque hoje em dia o futebol anda muito ali no equilíbrio, uma equipa que sabe defender e uma equipa que também sabe atacar acaba por conseguir mais depressa o objetivo, ou não? Ou tu olhas só para uma vertente muito mais ofensiva na tua equipa? Não, eu olho para a vertente ofensiva. Primeiro não se separa o jogo, até porque eu defino prioridades em termos de organização daquilo que é a sistematização dos conteúdos, ou seja, a distribuição dos conteúdos que eu faço. A primeira estruturação dos conteúdos e depois a distribuição é feita com uma certa lógica, e a lógica começa sempre na parte defensiva, porque a parte defensiva acaba por ser sempre mais mecânica, não há muita margem para estados de ânimo, no fundo, ou seja, não depende da confiança do jogador, depende dele correr ou não para pressionar, para apertar, ok, com o duelo, 1 para 1, é sempre importante e vamos trabalhando isso também, mas não há dependência daquilo que é a parte motivacional do jogador, enquanto a parte ofensiva, o jogador já tem que estar bem, claro, e já há toda uma preocupação. E depois, como a parte ofensiva também tem uma grande carga de tomada de decisão, com bola sobretudo, e está dependente de muitas coisas como o estado de ânimo, nós também tentamos mais indicar através do exercício do que propriamente indicar através do feedback, porque isso pode haver uma sobrecarga de informação para o jogador. Mas antes de seres treinador, foste analista. Exatamente. E o que é que se vê na bancada que não se consegue ver no banco? São jogos diferentes. E é muito importante a passagem de um lado para o outro, ou seja, da parte analista para a parte de campo, ainda com o André, é muito importante porque me permite entender o jogo de outra forma, que é o ponto de vista dos jogadores. E o ponto de vista dos jogadores é o que interessa, não é o ponto de vista de quem está de fora, é o ponto de vista, ou seja, às vezes eu posso até apontar, olha, está aqui este espaço, e o jogador assim, não via esse espaço. Não conhece esse espaço. Não é? E isso é muito importante, tu perceberes que às vezes aquilo que se vê de cima não é aquilo que está lá dentro do campo. E isso é que é muito importante, tu fazeres essa tradução e essa passagem. Às vezes é difícil, claramente, mas com o treino e com o tempo, com o processo, as coisas acabam por... Porque também há coisas na linha lateral, no banco, que também não se vê na bancada, não é? Ou seja, complementam-se esses dois cargos. Completamente, sim. Depois agora há muita comunicação de cima para baixo para cima, não é? Obviamente. Eu acho que há todo um fator de pós-avaliação daquilo que ocorre durante o jogo, porque, mais uma vez, o jogo é dos jogadores, o processo é do treinador e da equipa técnica, o jogo é dos jogadores. E há muito pouco, eu acredito que há muito pouco que o treinador possa fazer durante o jogo, a não ser, pronto, as substituições, obviamente, e isso depende muito da leitura que vai fazendo durante o jogo, porque tudo o que é feedback, em princípio, são um ou outro ajuste, mas coisas relativamente leves e pequenas, porque grandes ajustes, claro que as substituições tu queres, tem que ser uma análise correta da tua parte, mas aí já não depende tanto de estar em cima ou em baixo, ainda que juntas informação vinda de cima ao que vês cá em baixo, mas é sobretudo a forma, o sentimento geral com que tens da situação. E dessa experiência, tanto de analista como de treinador, tu nunca foste jogador profissional.
isso pesou contra ti ou deu-te alguma vantagem? Não, pesa sempre, porque há sempre, repara, eu tenho por princípio ao escutar bastante as pessoas, inclusive os jogadores, porque eu sei que os jogadores por vezes encontram soluções que eu não estou a ver. Isto é um fator. E como eles às vezes encontram soluções que eu não estou a ver, eu também tenho que os escutar, e eu tenho muito isso em conta quando vou intervir, seja no treino, até seja no próprio jogo. Portanto, ainda que e depois também tem outra coisa, que eu tenho sempre alguém que me dá alguma assistência nessa parte, em termos de jogador, que é muito importante. Tive no caso o Max, e foi fundamental nesse acrescentar, porque de resto... Esse feedback que tu tens ao teu lado, com essa experiência, por exemplo, do Maxi, tu cruzas a informação com o jogador, e depois há concordância naquilo que é a tal gestão de balneário, porque há coisas que o treinador não vê, mas um jogador como o Maxi consegue perceber, e depois essa concordância acaba por trazer sempre resultados positivos, ou já tiveste algo que não correu tão bem? Não, obviamente não concordamos com tudo, mas no geral, ou seja, ele esteve comigo precisamente porque nos entendemos, houve uma química em termos de entendimento daquilo que é o jogo, daquilo que é um balneário, e ele com uma tradução muito mais concreta das coisas, também porque um treinador não está presente da mesma forma, por exemplo, pode estar um adjunto e neste caso um ex-jogador, portanto há todo um aporte que para mim só acrescentou. E então, mergulhando no treino, vamos falar aqui um bocado do teu modelo de jogo. E muitos treinadores dizem que não, eu tenho um modelo, mas vou definindo com som dos jogadores que tenho. Mas há uma matriz, há um pensamento, há um cérebro. No teu modelo de jogo, define-me em 60 segundos primeiros princípios que são inegociáveis e depois a tal estrutura. Ora bem, o que é para mim inegociável é que vamos vamos correr riscos, ok? E o correr riscos muitas vezes tem a ver com uma pressão alta, em que vamos estar compactos, vamos estar juntos a atacar e a defender. Este é o grande princípio que eu pretendo, e para atacar e para defender junto e para atacar junto, muitas vezes temos que correr riscos, um determinado tipo de riscos. Quais são os riscos que vamos correr quando estamos sem bola? É pressionar alto com uma linha muito subida, que foi bastante característico das equipas por onde eu passei. É um risco grande, mas nós estamos cientes dos riscos, o que é que pode sair dali como consequência, e sabemos que por vezes não vai nos correr bem, porque vamos sofrer um golo, ou sofrer uma situação de golo, porque precisamente não fizemos bem as coisas. No entanto, nós estamos a trabalhar precisamente um processo para que as coisas sejam assimiladas e nos permita estar mais pressionantes, mais em cima do adversário, e é isso caracteriza muito aquilo que eu sou como treinador. Depois, com bola, acabas por exemplo, um princípio que para mim é inegociável é a mobilidade. Ou seja, quando a minha equipa tem a bola, se os jogadores não me derem mobilidade, não me dão linhas de passe, certo? Para ti é um princípio também negociável a mobilidade, ou tu queres ter bola, ou no momento em que, ok, eu vejo ali uma abertura e eu quero meter a bola porque o objetivo é o golo. És mais pragmático ou és mais filósofo? Eu, em jeito de brincadeira, costumo dizer, até pronto, tive algumas conversas até com amigos argentinos, costumo dizer que tenho um pouco de Menotti e um pouco de Bilardo. O Menotti um bocadinho mais romântico, o Bilardo um bocadinho mais pragmático, em todos os aspectos, inclusive no engano, vou usar esta palavra que é um bocadinho, pode ser mal analisada, mas que é a batota, não é? Ou seja, a batota no jogo faz parte, o engano, o 1 para 1 é uma batota no sentido em que eu estou a tentar enganar o adversário, e logo à partida, isso também eu gosto, essa parte da batota, dos lançamentos rápidos, das faltas rápidas, de apanhar o adversário desprevenido, de tentar por vezes tirar os adversários do jogo. Isso tudo faz parte do jogo. E quem quiser tirar isso do jogo, acho que tira parte da essência daquilo que é o jogo. É um pouco trazer a inteligência ao jogo. Exatamente. Dando ferramentas aos jogadores, mas fundamentalmente eles é que têm que depois interpretar isso e tomar essas decisões. Mas voltando a uma das equipas que tu tiveste sucesso, eu já falei contigo em off, que foi o Arouca, e nessa parte da tal pressão alta, sem bola, o que é inegociável para ti, e se há uma definição em zonas em que tu, nessa pressão alta, tu tens que ir lá roubar a bola? Eu posso dizer, por exemplo, eu tive uma situação, foi contra o Sporting no Gil Vicente, em que eu percebi-me o que é a pressão alta com os jogadores. Eu percebo isto com os jogadores, e aquilo onde eu me vou encontrando os confortos. Eu senti com o lateral direito, na altura o Carrasco,
eu senti, pronto, nós estávamos a pressionar alto o Sporting, bastante alto, e há um momento em que eu e o Carraça partilhamos e há uma definição clara do momento em que ele tem que saltar alto, independentemente das vezes do que se passa nas costas dele, porque isto é que são os receios. Eu costumo dizer aos jogadores, eu não quero, se nós vamos pressionar alto, vamos cometer determinado tipo de risco, nós sabemos quais são os riscos, então tirem o travão de mão de cima. Ser corajoso, não é? Ser corajoso, tirar o travão de mão, e o travão de mão aqui, basta alguém, e tu vês alguém, uma equipa qualquer, a pressionar, e dá um simples olhar para trás, quer dizer que o travão de mão já está lá, já está metido, ou seja, e é isso que eu tento, e isto não é só da palavra, obviamente, isto porque eles sabem, por exemplo, se nós estamos a pressionar alto, o lateral vai ter que saltar agressivo ao ala, o central sabe que vai fazer cobertura às costas do lateral, sabe que se nós estivermos mais baixos, o médio sabe que vai fazer cobertura ao lateral, sabe que se a bola está daquele lado e a bola chega deste lado, o ala sabe que vai fazer cobertura ao lateral, ou seja, nós garantimos ao lateral, eu digo-lhe assim, olha, se a bola entrar nas suas costas e a bola não, alguém falhou. Ou alguém está preparado para fazer a cobertura. Alguém falhou no sentido, a bola entrou e até surgiu ali qualquer coisa e as pessoas normalmente olham ali, olha o lateral, tá, as costas do lateral, não. Ou seja, nós sabemos o que é que temos que fazer em função para dar esta liberdade e esta à vontade para ele saltar, porque é um momento crítico na pressão alta, certo, que é este lateral saltar da posição, porque podes efetivamente expor os centrais a muito espaço. Mas eles sabem perfeitamente como é que tem que funcionar. Os médios sabem que tem que estar em diagonal, que é por caso haja esta cobertura do central aqui, o médio deste lado da bola tem que fazer esta cobertura, certo, e este também tem que estar mais em diagonal para fazer esta cobertura. Ou seja, há todo um conjunto de comportamentos defensivamente que tem que estar bem definidos. Isso dá conforto. E mais uma vez, isto não invalida que seja feita outra coisa qualquer e que vá dar resultado. E existe alguma preocupação? Porque é uma pergunta que te faço, é difícil controlar o setor defensivo, a linha, quando tu pressionas alto? No treino, é difícil... O que eu senti, e foi no Arouca, quer Gil, Vicente e Arouca, houve na altura um artigo escrito que foi das equipas com mais fora de jogo da Europa, estava no top 3, top 5 talvez, pronto, e efetivamente houve ali semanas em que nós não trabalhávamos a linha. E foi uma coisa que eu tirei de lá do Arouca. Não há uma semana durante a época que eu deixe de trabalhar a linha. Pois, repetição. Ou seja, tem que estar permanentemente em cima da linha, no sentido de que eu quero uma linha alta. Porquê? Não é porque a linha alta só me permite uma coisa, é estar mais compacto. E é isso que eu quero. Eu quero estar compacto. Se é linha subida, se a equipa está aqui, agora, o estar compacto às vezes é aqui em baixo. Sim, porque o importante é que quando fazes a pressão alta, os três setores... eles vão avançando, claro, juntamente, porque se tu deixas uma linha defensiva um pouco mais recuada, na transição tu vais sofrer espaço. Por exemplo, imagina, uma segunda bola. No outro dia estava a falar com o treinador, com o Roger Schmidt, precisamente, porque ele estava-me a dizer que eu arriscava muito, porque eu joguei contra ele. E ele estava-me a dizer que eu arriscava muito e ele que preferia ter o segundo central um bocadinho mais baixo. Eu disse, mister, não, porque qualquer bola longa que haja, uma segunda bola, vai haver um desfazamento muito grande, mas isto é o meu entendimento e é o entendimento dele, nenhum está certo, nenhum está errado. Há momentos que o meu vai estar errado, há momentos que o dele vai estar errado e vice-versa. Eu costumo dizer que no futebol existem vários caminhos para o sucesso. Não há só um, porque senão... toda a gente copiava toda a gente. Claro. Portanto, nós é que vamos definindo aquilo que é o nosso percurso. E falamos aqui de princípios e do modelo, a estrutura 4-2-3-1 é a tua estrutura? Bom, eu acho que há duas estruturas do futebol. Mas antes disso a estrutura serve os princípios ou já há princípios que nasceram da estrutura? Não, eu acho que os meus princípios cabem em diferentes estruturas. Ok? Sim. E eu só vejo o futebol de duas formas. Ou em termos de estrutura do jogo, a forma como eu estruturo o jogo na minha cabeça, porque isto é muito importante para mim depois quando eu analiso uma equipa. E até agora, as equipas onde eu passei, foi claramente um ajuste daquilo que são não os meus princípios, a estrutura pode ser ajustada em função dos jogadores que tens. Ou seja,
no meu entender, só existem para mim duas estruturas, 4-3-3 e 4-4-2. Tudo o que existe mais para mim são as adaptações destas duas estruturas como base de crescimento de alguma coisa. Uma estrutura de 3, basta, se estás um 4-3-3, basta baixar um 6, já tens uma linha de 5, um bocadinho à semelhança do que o Porto faz em alguns momentos. Se quiseres uma estrutura com mais gente no meio campo, um ala pode ir para dentro. Ou seja, há todo um conjunto de variações que depois surgem dentro destas estruturas. Isto é o meu entendimento. E isto permite-me o quê? Permite-me analisar uma equipa e depois eu percebo, por exemplo, há determinado... Eu posso partilhar. Quando nós estávamos no Chelsea, nós tínhamos o Fernando, o Torres, como ponta de lança. E isto é que me fez pensar um bocadinho nisso. Porquê? Porque estamos durante o jogo e se houvesse uma oportunidade em que pronto, não concretizava, depois não é que se escondia do jogo, mas já ia buscar o jogo a outras zonas que já não tinha tão interesse. Se tu jogas só com um ponta de lança e com 2 interiores, por exemplo, de repente tu vais ver não tens ninguém na área. Okay? A não ser que faças a tal permuta de posicionamento, ou seja, se o Torres saísse de uma zona e fosse invadir a zona do interior, o interior rapidamente fazia a diagonal para a posição do El Niño. O Fernando Torres, sim, não é? sim, mas só que depois há todo um conjunto ou seja, o jogo é fluido. Eu percebo esse intercâmbio pode ser, nós temos situações em que o Meireles vem de um contra-ataque em que acaba na zona de finalização de uma zona baixa da área e acaba lá em baixo a tentar finalizar uma jogada. Pronto, mas a questão aqui é que tu podes fazer esse intercâmbio, mas na dinâmica do jogo, esse intercâmbio vai fazer com que em alguns momentos depois o médio não esteja onde tem que estar. Okay? Que é no meio campo. Sim. Okay? E isto para mim é muito importante porque, por exemplo, se tu tiveres há determinados perfis de pontas de lança que, não sei qual é a palavra em português, work rate, a capacidade de trabalho, forma de trabalhar, capacidade de trabalho, e estamos a falar defensivamente, não é grande. Não é grande, ok? E tu tens diferenças. Epá, eu posso usar aqui um exemplo. Na altura tinhas o Benfica com o Gonçalo Ramos e o Rafa, e no ano a seguir tens o Arthur Cabral e o Rafa. E tu vês que a capacidade de trabalho do Arthur Cabral não é a mesma do Gonçalo Ramos. Isso significa uma coisa, tu tens uma estrutura pressionante, uma estrutura em 4-4-2, que seja um 4-2-3-1 e depois se transforma em 4-4-2 a defender, teres esse 4-4-2 em que um ponta-lança é o Arthur ou ter o Gonçalo Ramos, é completamente diferente. E logo à partida, isso pode-te condicionar numa primeira análise, se eu chego a algum lado, e eu tenho que perceber bem qual é o perfil dos jogadores, e sobretudo até destes da frente, porque os da frente são mais difíceis de ajustar. Por exemplo, um 4-4-2, se eu tenho um ponta de lança que não tem essa capacidade de trabalho, quem sofre é o meio campo. Eu concordo contigo, porque no futebol, de uma forma genérica, em termos de adeptos, muitos olham para o guarda-redes sendo quase o culpado de todos os golos. Eu acredito que dentro da organização defensiva o trabalho começa nos avançados. Ou seja, num todo. Eu tenho bem claro isso e deixo bem claro. Quer no Arouca e no Gil, mas até mais no Arouca, porque isto são coisas que vão construindo e vão sendo sistematizadas e vão se tornando crença, que não quer dizer que até a qualquer momento até possa ser desmontadas e construídas novas. Mas para todos os efeitos, para mim é muito importante, eu faço ver isso a toda a gente quando entro num clube, se os 4 da frente não defendem bem, e eu sei o que é defender bem, num 4-4-2 e mostro-lhes o que é que eu acho que é defender bem. Okay? Depois pode haver mudanças ao longo do tempo, porque há ajustes, há algumas coisas que se podem fazer como ajuste até a própria característica do jogador. No entanto, eu sei o que é defender bem em 4-4-2 ou 4-2-3-1, mas pronto, que se transforma no 4-4-2. Eu tenho claro como defender bem. Se um deles, basta um, não é preciso 2, basta, não defender bem, vai expor um meio campo, que foi o que aconteceu um bocadinho na Espanha com o jogo, que depois até os jogadores se queixaram, não sei, já me recordo. Com a França? Com a França, precisamente. Um domínio completo. A França a tentar pressionar alto. Precisamente. Só que eu até brinco com a situação. Existe um cobertor. À noite tu tens frio. Cobres o pescoço e destapas os pés. Mas vais cobrir os pés, tapas o pescoço. A movimentação do Fabia, do Dani Olmo e do Rodri faz completamente baralhar. Mas, por exemplo, só para os 4 da frente sabem que têm uma ideia e a ideia inicial é fechar por dentro. Depois tem todo um conjunto de comportamentos que nós trabalhamos durante a semana para que esse fechar por dentro aconteça. Porque lá está, se há uma bola que entra,
Sim, não, isso O meio-campo, os dois do meio-campo ficam altamente expostos. tem que Porquê? sair. Porque eles aparecem, têm que sair, depois começa a desmontar toda uma organização defensiva. E dentro disto, como tu também passaste muitos anos como analista, não é? In-game, a ver muitos jogos e agora com esta experiência também de banco, hum, essa tua experiência ao longo do tempo faz-te ter comportamentos na linha lateral em termos de reação a mudanças de adversário. Tu és um treinador que tu vês algo, que o adversário te traz coisas novas, tu intervens logo, pés ao teu adjunto para intervir, esperas pelo balneário. Como é que é esse momento na linha lateral? Uh, Vai muito do sentimento que vais tendo do jogo. Eu acredito que há uma palavra em inglês que chama momentum. Na NBA usam muito essa palavra, momentum do jogo, que agora até foi engraçado, porque no Mundial fizeram uns gráficos. Eu acho que até dizia momento, ou basicamente é o flow do jogo, Sim. ou seja, uma equipa está por cima, eles põem lá Sim, uns sim, gráficos. Isso é muito interessante, porque aí isso é o jogo é contínuo, não é? E depois tu vais tendo, tu vês, tu sentes que a equipa não está bem. Agora, o segredo aqui cabe em tu percebes porque é que não está bem. Isso é que é. E se tu conseguires intervir aí, intervir como? Lá está, se for numa primeira parte, não vais logo mudar jogadores, mas se for numa primeira parte, ok, algum posicionamento, alguma bola, mais apoios, menos apoios, abrir um bocadinho mais, fechar um bocadinho mais, qualquer tipo de ajuste que possa efetivamente dar resultado, tudo bem. Senão, depois podes ter que olhar já alguma substituição. E acreditas que o intervalo são uns 15 minutos mágicos para o treinador? Eu, mais uma vez, eu acredito muito que o processo, o treino é do treinador, a semana é do treinador, não diria a 100%, mas Quase. 99%, e o jogo é quase todos os jogadores, inclusive o intervalo. Obviamente que há toda uma intervenção, há todos estes ajustes, estas coisas, sim. Se é mágico ou não mágico, isso eu acho que acredito mais no trabalho que é feito à semana, e das duas uma, ou não fazemos o que foi estabelecido, Planeado. ou o que foi planeado foi mal planeado. Das duas uma, e então tem que se corrigir. Ok, se calhar temos ali um momento em que se pode efetivamente corrigir alguma coisa. Okay? No treino, já fomos aqui um bocadinho ao treino, hoje em dia as bolas paradas têm uma importância fulcral no jogo. Ganhas mais jogos a atacá-las ou a defendê-las? Eu acho que as bolas paradas só têm importância porque está-se a perder, se calhar, outras coisas em termos de jogo que antes não existia. Porque eu acho que a importância é exatamente a mesma, são formas. Eu disse inicialmente que eu sistematizo ali os comportamentos que pretendo e eu vou pelos comportamentos defensivos. Por exemplo, se fosse Benfica, Porto, Barcelona, Arouca, qualquer equipa que fosse, eram os comportamentos defensivos, obviamente ajustados àquelas diferentes realidades. Uma coisa é defender no Barcelona, outra coisa é defender noutra equipa, e depois o que vem a seguir é como é que tu vais, ou seja, tu tens o pensamento ofensivo por trás desta organização defensiva. Eu vou defender aqui, como é que eu posso marcar golos? Eu vou defender aqui, como é que eu posso marcar golos? Eu vou defender aqui, como é que eu posso marcar golos? Isto tem que estar subjacente o tempo todo, em todo o meu processo de planeamento e em todo o momento dos jogadores também que estão a defender. Eles sabem que daqui, ou seja, eles sabem que de um bloco alto podem atacar assim, eles sabem que de um bloco médio podem atacar assim, recuperando a bola, sabem que de um bloco mais baixo podem atacar assim. E tu defines uma só ideia ou consegues variar? Imagina que eu sou um treinador que defende a zona, não abdico da zona, ou podes fazer uma zona mista. Em termos de bola parada. Bola parada. Isto para dizer só, a bola parada surge aí também nesse momento, porque efetivamente, tu quando entras numa equipa, tu estabilizas processos defensivos, como prioridade para mim. Eu sou altamente ofensivo, mas priorizo como comportamentos defensivos, está no topo das prioridades, é isto que eu queria chegar. Logo depois, tu tens que ver como é que podes marcar golos. Okay? Quando chegas a uma equipa, porque se tu vais, e se calhar em algum momento aqui do meu passado recente aconteceu isso, que o entusiasmo de querer mostrar e de querer fazer tudo, às vezes sobrecarregas de informação, e a informação é preciso vais perdendo ali em alguns momentos. É muito importante ser seletivo naquilo que é a informação que se passa, porque passar tudo acho que é erro. Ou seja, esta sistematização e hierarquização dos comportamentos e daquilo que tu queres para a equipa é muito importante. E nesse sentido as bolas paradas também surgem como uma forma de chegar à baliza bastante mais fácil. O que é que tem acontecido ultimamente? Que já não é de agora. Tem havido
uma especialização muito grande das equipas técnicas e foi encontrando nas bolas paradas mais um sítio, mais um campo onde a especialização também se tornou uma consequência natural daquilo que é o futebol hoje em dia. Se eu vejo como extremamente importante defendê-las e atacá-las, precisamente por causa do golo. Não vejo necessidade nesta especialização toda, porque eu acho que os treinadores têm competência, os treinadores gerais têm competência para fazer as bolas paradas. Acredito, por exemplo, eu recordo no Marselha, nós chegámos a ver, há um sujeito que é um especialista dos lançamentos laterais, que eu lembro-me, nós falamos com ele, e efetivamente, ele pode oferecer um serviço. O Pepine e o Liverpool tiveram esse sujeito a trabalhar com os lançamentos. Efetivamente, por exemplo, nós estávamos a sentir, nós sentimos que até sofremos aqui 2 golos no Dragão do lançamento lateral, na altura, que foi, pronto, nós dissemos assim, realmente já vinha atrás, não era dali. O que é que tu podes ter de um treinador especialista nos lançamentos, neste caso? Podes ter aquele, dedica-se àquilo. Sim. É como lês um livro de alguém que dedicou a vida toda a um tema, escreveu o livro e tu vais lá, fazes o download, fazes deixas de ter preocupações? Ou tens sempre um olhar sobre... Eu não digo que sequer que ele esteja integrado numa equipa técnica. Okay. Agora, eu digo é que tu podes correr a um serviço, por exemplo, como esse Concordo. em que tu vais... Ele pensou em 1001 estratégias para treinar aquilo e tu, olha, esta estratégia aqui era fixe para mim, pá, porque realmente isto vai-me acrescentar aqui. E realmente isto, se calhar, nunca tinha pensado nisto, porque efetivamente ele passa o tempo a pensar naquilo. Então tu consegues absorver uma ou outra coisinha que possa ser interessante, exatamente para as bolas paradas. E ainda no treino, como é que tu fazes um plano para as pessoas que nos estão a ver e a escutar, que é importante essa informação? Como é que tu vais planear uma semana de treinos? Vamos imaginar que tu tens um jogo um sábado às 8h15 da noite. Tu na segunda-feira, o que é que tu fazes? Na segunda, terça, quarta, como é que fazes essa gestão? Ou tu vais mudando o microciclo com tantas necessidades que a equipa tem? Eu acho que há aqui várias coisas em questão. Aqui primeiro é a minha dinâmica como treinador, como equipa técnica. Posso dizer, eu prefiro, por exemplo, o jogo no domingo, no sábado, eu prefiro dar folga logo a seguir. Okay? E treino logo no segundo dia. Isto porque tem toda uma dinâmica. Se formos pela questão fisiológica, eu percebo que o segundo dia tem mais benefícios do que o primeiro, folgar. Sim. No entanto, é todo um conjunto de coisas que a mim me interessa mais treinar no segundo dia, eu passo já a explicar, pela dinâmica que eu tenho, ou seja, por exemplo, acaba um jogo, eu vou ver o jogo, porque eu enriqueço-me de conteúdo. Como analista. Eu enriqueço-me de conteúdo para depois discutir, ou seja, eu vou criar depois, na minha cabeça, e como líder, eu tenho que contar uma história, é assim que eu vejo, não estou a dizer que sim. Mas eu como líder, eu quero contar a história do jogo aos jogadores, porque eu quero que eles tenham aquela história na cabeça. Ou seja, a história que eu quero lhes contar é a história de, nós fizemos isto está de acordo com aquilo que é o nosso caminho, então é isto que aconteceu, aqui não devíamos ter ido por aqui devíamos ter ido por aqui. Ou seja, eu tenho necessidade de fazer essa narrativa do jogo, por isso eu tenho necessidade de o ver. E fico bastante munido de feedback em termos individuais, consigo, qualquer jogador consigo falar para ele e perceber o que é que lhe aconteceu no jogo, o que é que não aconteceu, fazer-lhe perguntas ou não, pronto. E depois tem a questão da dinâmica. Eu ao segundo dia gosto de ir ao balneário, como primeiro dia, como abertura da semana de trabalho, fecho do jogo, fazer um resumo geral e início da semana de trabalho, gosto de sentir isso no balneário dos jogadores. E depois, no terceiro dia, gosto de fazer a análise em vídeo, um bocadinho mais técnica, mais específica, mais detalhe, e tudo isso, cria uma dinâmica que faz com que se eu mudar a folga para o segundo dia, já me altera esta dinâmica, já não posso ir ao balneário. Agora, o que é que isto não implica que em determinado momento da época, porque as épocas são longas, que tu alteres. Porquê? Porque de repente a parte fisiológica começa a ter um peso maior do que outras questões. Ou seja, exatamente, então se em determinado momento da época a parte fisiológica tem um peso, não é maior, mas pronto, tens que ter outro cuidado, porque já o acumulado já podes inverter a lógica do dia de folga, por exemplo.
e estamos a falar também dos vídeos, das análises, e tu, como um treinador, como também foste analista, tu tens muita riqueza naquilo que é a observação. E então entramos nos dados. Os dados para ti hoje em dia, acredito que devas valorizar muito os dados, mas isso pesa nas tuas decisões à semana e nos jogos. E que dados te trazem ruído? Estamos a falar aqui de GPS ou na observação dos jogadores, naquilo que é o iScouting, tudo aquilo que é dados. A pergunta é, há algum dado que te traga ruído? E se os dados são muito importantes para ti naquilo que é a semana de trabalhos e também ao nível de jogo? Bom, eu ao longo do tempo, eu continuo a ter áreas cinzentas. Áreas cinzentas, que é áreas que eu tenho do meu conhecimento que ainda não estão muito claras quanto, por exemplo, à sua importância, à sua eficácia. Não quer dizer que sejam os dados ou não, ainda que eu acho que em alguns momentos é preciso ter sempre alguma atenção à forma como se utilizam os dados para não confundir aquilo que é essencial com aquilo que é acessório. Okay? Para mim, o que é essencial é o treino preparar os jogadores para o jogo, e nesse aspecto, se houver os dados, aliás, os dados que têm a ver com o GPS, sobretudo, permite fazer uma medição que é muito importante para aquilo que é a performance do jogador. E então permite-te não só classificar, por exemplo, exercícios, e tu percebes, ok, este exercício neste dia se calhar podia ter dado um bocadinho mais, 1 minuto ou 2 minutos, que às vezes até pode nem ser o tempo, às vezes pode ser mesmo a disponibilidade deles para aquele exercício, mas efetivamente o GPS mostrou, depois de uma leitura, que aquele exercício podia ter sido um bocadinho mais extenso, ou então mais reduzido um bocadinho, pronto, e nesse aspecto, para perceber a dinâmica da carga, pode ter aí um peso. Pode estar a trabalhar a resistência, por exemplo, ou seja, aumentando o cronómetro, também pode estar a trabalhar a resistência. Se o GPS te dá indicadores que sim, eu posso ir até ali e tu vais. Normal, não é? Não, ou seja, não em que sentido? Eu acho que há um planeamento. Eu acho que o GPS, para fazeres uma análise pós-treino, ou seja, o que é que foi o meu treino? O meu treino tinha este propósito em termos de comportamentos, que é o mais importante, e depois, em termos dos comportamentos, há toda uma dinâmica de carga que também interessa cumprir. Cumpriu em termos de comportamentos, sim ou não? Cumpriu em termos de dinâmica da carga, daquilo que seria expectável para este dia, sim ou não? Não, ok, então amanhã posso ir mais por aqui ou mais por ali. Okay, e ajustar até um bocadinho durante essa semana, e se calhar na semana seguinte, e depois fazes a análise de exercício a exercício, e se calhar tu dizes assim, olha, se calhar foi aqui que perdemos um bocadinho, e porque fazes a análise não só dos dados, mas porque tens o contexto daquilo que aconteceu. Certo. Porque às vezes o contexto que aconteceu, foi um jogador que se sentiu mal, teve que sair, houve uma mudança, ou não uma mudança, ou seja, há todo um conjunto de fatores que podem influenciar a carga do treino, no fundo, que não é só o... E ficas chateado se depois de um jogo um dos teus médios interiores fez 5 km? Não, fico chateado se ele não cumprir o trabalho dele. Eu fico chateado que eles têm missões, eles têm tarefas para fazer dentro do campo. Se a parte física é uma parte essencial para eles cumprirem as tarefas dele, naturalmente vai estar lá a parte física, não é? Se fez só 5 km, não é pelos 5 km, é porque se calhar não fez o que tinha que fazer dentro do campo. E nessa comunicação com o jogador, e mergulhando aqui dentro do balneário, o balneário é o que não se vê. Portanto, os adeptos não conseguem perceber muito o que é o balneário, principalmente os que não jogaram. E depois há a relação balneário-jogadores e a relação do treinador, ou seja, muitas vezes é uma relação, uma zona cinzenta para quem não tem conhecimento. O que é mais difícil? É dizer ao jogador que este domingo não vai jogar ou que não conta com ele? Bom, no futebol há aqui vários aspectos do futebol que são paradoxais, ou seja, são uma coisa e o contrário ao mesmo tempo. E o futebol é um paradoxo muito evidente, é o individual e o coletivo. Certo. E é essa gestão de balneário que é muito difícil, porque tens o equilíbrio do grupo e as expectativas, as aspirações, os desejos, tudo individual. E obviamente que até lhes costumo dizer que para a injustiça faz parte do equilíbrio coletivo. É uma frase que eu parto logo a princípio, e só há 3 decisões que o treinador tem que tomar,
que é o 21, o 11 e o 5, ou seja, o 21 da convocatória, o 11 do 11 inicial e o 5 das substituições. Agora vai mudar um bocadinho porque aumenta-se o número do banco, mas tudo isto são as 3 decisões que estão subjacentes a tudo que acontece no balneário, a tudo que acontece no treino, a tudo que acontece no jogo. Okay? Porque tem a ver com as motivações, tem a ver com as expectativas. Obviamente que é difícil, há situações que são mais difíceis do que outras, obviamente. Eu tive situações, sei lá, o Tiva, que eu gosto muito, ou uma fase no Gil, que teve lesionado, depois apareceu outro jogador, que foi o Abrojânia, e entrou muito bem, e o Tiva não entrou logo no jogo. Pronto, são coisas que... mas o jogador também sabe e percebe que... Eu costumo dizer que a comunicação do treinador é importante, mas é tão mais importante a receptividade. Ou seja, fazer com que o jogador entenda e perceba aquilo que é o seu propósito. Não é fácil. Certo, mas sabes, certo, mas aí é a comunicação. Certo. Porque quem é responsável pelo... Eu tenho que perceber que tenho 20 e tal receptores. Okay? E dos 20 e tal receptores são todos diferentes. Eu, se não ajusto a minha mensagem, tem que ser mais ou menos uniforme. Não é que vai agradar, não é para agradar, eu não estou a dizer agradar, mas tem que ser ouvida. Sim. Uma coisa, para que não fique as coisas confusas, eu não quero, não é para agradar, é para ser ouvida. Eu tenho uma mensagem para lhes passar, por isso é que eu tenho necessidade, por exemplo, de lhes passar a mensagem do jogo, porque é uma mensagem que eles escutam. Independentemente de saberem que fazem mal ou bem, eles escutam o jogo. Certo. E eu tenho atenção. Depois, obviamente, que posso ser mais duro, se calhar com aquele ou com outro jogador, não tanto, porque sei que a receptividade dele à mensagem global, ele se chama a atenção um jogador que é mais tímido, claro, ele vai sentir quase aquilo como vai montar uma parede de defesa à frente dele em relação a mim. Sim, e eu não quero essa parede de defesa, porque eu quero-lhe passar mensagens, eu quero-lhe passar conteúdo, eu quero-lhe ajudar a evoluir, a crescer. E entramos na psicologia, não é? Exatamente. O mais tímido sente-se mais retraído, se calhar o mais extrovertido tem que... Desculpa, mais tímido, se calhar vais puxá-lo levar com o pau para aquele... Exatamente. Se calhar o mais tímido chamas ao gabinete, se calhar alguém que é mais no grupo. Pronto, esse tipo de gestão. E na comunicação, é uma curiosidade minha, a tua última palestra antes do jogo, gostas mais de estar no balneário muito próximo ou preferes no hotel e eles conseguem assimilar melhor as ideias? Onde é que tu dás a tua última palestra? A última palestra é no balneário. Mas não é uma coisa muito leve, é mais de motivacional, digamos. Concordo, também. Mais do que tática, porque há um momento, aliás, pronto, no dia do jogo, quanto menos informação passar, melhor. Melhor. Porque o jogador fica mais distraído. E do teu percurso, eu sei que tu passaste por vários clubes, vários países, mas as tuas últimas passagens, 2 clubes do Minho, o Braga e o Vitória, na minha opinião, e é a minha opinião, nada teve a ver com o relevado. O que é que ficou dessas experiências para ti? Depois de China, Rússia, Inglaterra, Portugal, estes 2 clubes do Minho, o que é que ficou para ti? Isto vai dar um bocado de soundbite, mas é o que é. Deu-me sobretudo uma frustração muito grande, porque até hoje ainda não compreendo muito bem o porquê de ter saído dos 2 clubes. São 2 clubes grandes, com uma estrutura interessante para desenvolver realmente um bom projeto. Do Vitória, fiquei com um carinho muito grande, porque senti e vivi, sobretudo pela possibilidade que tive de viver. Eu só tive lá 3 jogos, e o segundo jogo que tive lá foi um 4-4 contra o Sporting, que foi uma experiência que me vai ficar gravada como eu não sei se há pouco tempo a Argentina, com estas reviravoltas, uma pessoa sente aquilo de uma forma que a essência do futebol é um bocadinho isto, não só o jogo, tática, não sei o quê, mas esta paixão, esta emoção que vem de fora para dentro, de dentro para fora, e no Vitória eu senti isso de uma forma espetacular. E eu acredito que tiras sempre qualquer coisinha que te faça ficar mais, não digo com mais conhecimento, com mais experiência, com maior preparação para o futuro. É nisso que eu acredito. Havia, eu não sei quem foi o treinador que disse isto, mas acho que era internacional, que
Um treinador só é treinador quando é despedido. Até lá não é treinador. Não, porque essas emoções mais negativas que só nós é que sentimos, treinadores, é que depois à noite, quando deitamos a cabeça na almofada, começamos a pensar no amanhã e isso torna-te mais forte. Não tenho dúvidas Sim. nenhumas. Eu que posso dizer é que de facto a minha prática foi sempre, desde analista adjunto e treinador principal, a minha prática foi sempre refletida, ou seja, eu faço por chegar a casa e ok, ali se calhar falhei, ali não falhei. E obviamente que houve, no Gil Vicente, no Arouca, no Braga e no Vitória, houve coisas que eu podia ter feito melhor, seguramente. Uma delas, por exemplo, eu acho que já disse aqui, mas ao de leve, se calhar no Braga houve ali um momento em que eu dei muito conteúdo e senti que se calhar, ok, tenho que retirar, tenho que me focar mais por aqui, mais por aqui. Mas isso são coisas normais. Claro. Esta pergunta é interessante porque vai depender da tua resposta. O que é que o próximo projeto tem que ter para que tu lhe digas sim? Tempo. Mas, Tem que ter tempo. mas achas que hoje em dia isso existe? Vai ter que existir. Repara uma coisa, eu saio de 2 projetos sem justificação aparente, ok? E se houve falta de alguma coisa, se houve erros meus, nada justificariam um despedimento, 2 despedimentos consecutivos. Não houve derrotas, que é normalmente o único medidor que existe. Se ou sobrevalorizaram aquilo que eu poderia valer como treinador, se calhar, mas isso também não é a minha responsabilidade, ok? No entanto, e aqui é que venho a responder à tua pergunta, há um momento, inclusive o ano passado, que tu podes ver que a época do Braga não foi uma época, foi forte porque houve um percurso na Liga Europa bastante bom. E isso é reflexo de dar continuidade. Ok? Sim. Isso é reflexo de dar continuidade. Eu acho que os clubes também se apercebem, com erros, que também cometem, que uma das coisas, ainda vi hoje, aquele jogador de futebol americano, o Tom Brady, Sim. a falar naquele stick to futebol do Gary Neville e do Roy Keane. E ele estava a dizer... O programa é em inglês, não é? Exatamente. E ele estava a dizer que a continuidade é uma coisa muito subestimada no futebol, no desporto. Ele disse no desporto, não disse nem no futebol americano, nem no futebol. E ele também, por acaso, estava a falar dos treinadores, da facilidade do futebol, a facilidade com que saem os treinadores. Mas, efetivamente, a continuidade é uma coisa muito importante, porque... Bom, e lá está o que eu estava a dizer do Braga, acaba de uma forma até positiva, com um sentimento positivo de quem via os jogos, mas toda a gente sabe como é que foi ali até novembro, dezembro, não é? E não houve despedimento, e não havendo despedimento sabem onde é que pode terminar, ou seja, às vezes já é preciso esse tempo que não foi. E naquilo que eu acredito, tu vais ter esse tempo, portanto no futuro tu vais o conseguir e vais ter esse tempo. E agora vamos passar para os 5 minutos à Joga Simples, onde aqui no quadro tático, costumo-lhe chamar o quadro mágico, aqui o nosso treinador Daniel Sousa vai explicar as suas ideias. Daniel, estamos aqui no nosso quadro tático. Eu tive a liberdade de colocar aqui um 4-2-3-1, tu podes me corrigir, estrutura tática, e a pergunta é: que tipo de extremos tu queres para esta equipa, e podemos incluir este médio e este ponta de lança? Ora bem, o que é importante para mim é que haja uma complementaridade entre aquilo que é os movimentos de apoio, os movimentos interiores mais curtos, com movimentos de profundidade, porque o que acontece muitas vezes, e nós fomos sentindo, quer nas equipas mais recentes, nas recentes até não, é que se não tiveres esta complementaridade de haver aqui alguma profundidade, acabas por ficar com uma equipa muito curta e facilita até o trabalho do adversário, porque se de repente tiveres aqui este ainda é curto e este é mais segurar, acabas por ter uma equipa que fica curta. Por isso é importante ter sempre alguém, e essa complementaridade é importante, se um interior e o outro que dê alguma profundidade, ou então, pronto, lá está, quando eu digo dar essa profundidade também tem que ter aqui alguma velocidade, porque caso contrário também lhes posso dizer, olha, se ele tiver curto, este tem que dar profundidade, mas o ideal é que um deles pelo menos tenha alguma apetência para atacar o espaço à profundidade. E este médio mais pensante ou mais motor, mais força? A importância deste médio para mim é de estar próximo do ponta de lança, ok? Ele tem que assistir, ele tem que ter golo, porque
um médio ofensivo que tem que ter chegada na área, que é para este não ficar demasiado isolado, mas depois tem que ter todo um conjunto de características de andar por estes espaços. Eu costumo lhe dar uma coisa que foi o Papo Gomes que disse uma vez, que para mim é delicioso, que é, eu estou sempre a ver onde é que está o árbitro. O árbitro é a pessoa melhor posicionada em campo, e isto é o que eu digo ao 10. O 10 tem que andar sempre à beira do árbitro. Colocando aqui um cenário, esta é a minha equipa de roxo, e eu vou-te colocar aqui um cenário. Isto é um 4-3-3 que passa para 4-4-2 quando eu estou a defender. Eu vou colocar aqui o médio e o meu avançado, e a minha equipa vai defender num 4-4-2. É uma equipa que não é relativamente baixa, portanto estamos aqui numa situação de posicionamento médio, mas estes não te vão pressionar agressivamente porque abre espaço. É uma equipa que vai bascular de um lado para o outro, mas a minha preocupação é manter os dois setores o mais junto possível. O exercício que eu quero que nos mostres é como é que tu desmontas esta teia com a tua organização ofensiva. Basicamente, e aquilo dentro do enquadramento que fomos falando, interessa-me testar esta primeira linha aqui, ok? Certo. Então eu vou perceber como é que eles funcionam, ok? Posicionando aqui estes jogadores, ok, mais por dentro, eu já corrijo aqui posicionamentos. O lateral Só direito. pô aqui o lateral direito. Basicamente, o que eu pretendo, primeiro, ponto número 1, é haver sempre alguém posicionado, seja qual for a estrutura, ter sempre alguém posicionado na posição 6. Ok? Independentemente de como posiciona o adversário. Neste caso, posiciona com 2, eu só quero um no meio, para criar dúvidas. E como eles geram aqui 2, eu quero criar 3, ou seja, eu tenho que ter sempre superioridade em alguma zona do campo. E aqui neste caso como eles só têm 2 pontas de lança, nós pomos 3. E a partir daqui, este começa-se a projetar um pouco mais, ali a meio pau, aqui a meio pau, e aqui esta disponibilidade, quer para atacar o espaço à profundidade, quer para receber aqui estas bolas. Pronto, isto seria o meu disposicionamento inicial, e depois há aqui vários feedbacks que eu dou, por exemplo, sendo este o médio, e acontecia-me isto. Era o que eu te ia perguntar, se a tua preferência é Não, aqui. linha de 3 com o médio ou aqui. Ele pode vir Aqui primeiro porque se estiveres com 2 é mais fácil fazer isto do que isto, certo. Ok? E depois porque eu quero que os centrais estejam sempre próximos um do outro, ou seja, porque no caso de uma perda não quero que eles estejam aqui e tenham que fazer isto, assim se eles estiverem aqui eles fazem isto para trás. Mas outra coisa importante para mim é, pronto, para além da capacidade de saída de bola, se eu tenho aqui um médio, isto é um claro indicador para que a bola saia por este. Certo. Porquê? Porque e aconteceu-me várias vezes e acontecerá, não quer dizer que seja uma regra fixa, não é? Mas, no entanto, o que é que acontece por vezes é que este até tem alguma saída de bola, a bola sai por aqui, isto está a lançar, este foi, e de repente este estava cá em baixo e de repente ficou aqui um buraco porque não vai chegar a tempo. E se há uma perda de bola aqui, há uma transição por aqui. Certo. Okay, por isso, isto é um indicador que nós damos, ok, se está aqui um médio, ou aqui, ou ali, não é? Obviamente não tem que... O importante é criar superioridade aqui, não fazer isto, ou seja, eu tenho claro, para mim é que o ponta de lança, se só jogam com ponta de lança, nós vamos com 4, este aqui é o 6. É o 6. Nós vamos assim com 4 e obrigamos estes adversários a correr, ok? Por exemplo, se eles estiverem aqui assim ou invertido, eu vou obrigar estes 3 a correr e a abrir estes espaços, porque o que me interessa é entrar no bloco. Isto é um bocadinho como o meinho. O que é um meinho? O meinho é toca, tal, metes por dentro. Até porque o objetivo é tentares ter alguma superioridade com bola para que o adversário, na inferioridade, tenha dificuldades. Outra pergunta que eu te queria fazer, se este é o lateral, e tu pões aqui o médio, não é? Sim. Estamos aqui a falar de 3. Eu estaria aqui. A pergunta é, se a bola chegar aqui, ao médio, tu queres ir com ele, certo? O que é que eu quero? Eu quero-te fechar esta zona. Portanto, eu quero que o ponta faça isto e o outro vá fazendo isto. A minha pergunta é, tu gostas que este baixe para dar uma linha de passe e se este baixar és treinador para isto vai ajustar de fazer isto? Ou seja, nesta fase tu esticas o jogo ou o objetivo máximo é ter bola e entrar de uma forma mais organizada? Entrar de uma forma organizada sabendo que eu tenho um comportamento que eu digo de testar o espaço. É para quê? Para pôr o adversário em sentido.
Ou Certo. seja, se o adversário está aqui, ou seja, se nós saímos curto e o adversário vem pressionar, ou se está aqui e há uma linha relativamente subida, nós temos também uma ideia que é, vamos testar o espaço à profundidade. Ok, é isso. Testar o espaço à profundidade é mandar uma ou duas bolas para também eles perceberem que nós também podemos entrar por ali. Ok. Okay? Porque o nosso objetivo é, obviamente, que é entrar mais com posse de bola, com um jogo mais apoiado, sabendo que esta profundidade também é uma possibilidade em todos os momentos, porque, de facto, se nós tivermos dificuldade a criar aqui o jogo, porque estão bastante compactos, uma bola nas costas e de repente começa já a linha a baixar um bocadinho mais, começa-se a criar aqui um bocadinho mais de espaço. Agora aqui, o que é que depende? Depende muito também de quem é este. Imagina que este é um jogador mais de profundidade. Ok, se calhar até interessa que esta bola possa entrar aqui um bocadinho mais longa para ganhar a profundidade. Eu fiz-te essa pergunta porque tu no início disseste que os teus extremos, ok, que dá interior, mas também procuro que seja mais... Porque depois já tudo, repara, se este vem aqui, este ponta de lança, que era o que nós tínhamos no Arouca, o Mujica, vem aqui. Sim, muito bom. Vem aqui sim. ganhar esta bola, ganha esta bola, tens o lateral fora e depois tens este central, que por exemplo até pode não ser tão forte no 1 para 1 lateral, Certo. pá, por causa da anca e das rotações, dos apoios, e pode ser interessante até levá-lo para aqui, e depois, e aí é que eu estava a dizer, ainda há bocado, o ponta de lança andar sempre perto do ponta, Certo. porque depois também queres que ele tenha chegado à área, porque senão de repente este está aqui e também não tem ali ninguém a chegar à área. Okay. Ou seja, uma das coisas que falamos desde o início foi a proximidade, e a proximidade, não só isso, mas também, já agora, é quando a bola está a ser jogada por aqui, tu sentes que a bola podemos entrar por aqui, e estes têm que se começar a aproximar daqui. Claro, sim, sim. Ou seja, há aqui uma proximidade que a mim me interessa. Por exemplo, quando se vê a Espanha, às vezes há ali coisas que não me interessam tanto em termos de jogo ofensivo. Porquê? Porque às vezes, por exemplo, o jogador mais com a posse de bola está aqui e tu não tens ninguém à frente da linha da bola. Certo. Pois. E eu interessa-me ter sempre alguém que dê essa possibilidade de uma linha. Não vai avançar. Anarquicamente avança com o jogador que é o portador da bola, Exatamente. Mas a equipa não avança. Outra pergunta que é, quando tu tens, vamos imaginar, o teu extremo está por dentro e é o lateral que tem a bola, onde é que está o teu lateral contrário? Porque o 6 acaba por fazer isto, porque os centrais, o lateral tem bola, o 6 acaba por sair. Onde é que está o teu lateral? Tem que estar aqui assim, este há de estar ou por aqui para tentar esta, e este vai estar numa posição mais de equilíbrio. E o movimento do teu ponta, claro que dependendo do estilo de ponta-lança que tu tiveres, o ponta tem sempre este espaço central ou vais dando liberdade para sair? Dependendo, lá está, do perfil. Repara, o Mujica podia perfeitamente, o Fran Navarro podia perfeitamente fazer isto. Por exemplo, o Banza, se fosse no Braga, é um jogador mais de corredor central, não lhe vai estar a pedir para fazer isto, por isso tu vais criar as condições para que a bola, a jogada vá por aqui, mas que ele seja ele que esteja ali na área a finalizar. Okay. Algum tema que queiras introduzir nesta nossa visita ao quadro mágico? Algo que possas complementar? Em termos ofensivos ou igual defensivos? Sim, para mim é ofensivos. Eu acho que, até no enquadramento do que fomos falando durante o podcast, acho que aqui é a questão dos comportamentos defensivos, porque há situações que eu vou ouvindo, que eu não concordo, mas lá está, é a minha visão. Eu às vezes eu também ponho em causa as minhas crenças, precisamente quando ouço outras questões que têm a ver com a linha, precisamente. E fala-se muito em bola coberta, em bola descoberta, Sim. que é um conceito, pronto, que eu entendo, obviamente que entendo, não é? Mas que não considero tanto. Porquê? Porque a bola coberta, basicamente estamos a falar de uma bola com pressão, uma bola sem pressão, uma bola descoberta. E eu não acho que uma bola sem pressão a linha tem que estar preparada para descer, nem acho que uma bola com pressão a linha tem que estar preparada para subir ou descer. Ou seja, o que eu considero da linha é que se a bola estiver aqui nesta posição, mesmo que não haja pressão, esta linha tem que estar preparada e aguentar, se for essa a indicação, a minha indicação, que será. Que é o quê? Nós sabemos que a bola está aqui sem a pressão, ou seja, ela vai ter que chegar também, não é sem pressão, mas mais tarde. Com algum tempo aqui. Mesmo assim, esta linha para mim tem que aguentar. Porquê? Porque os apoios destes jogadores estão todos orientados para reagir a isto. Para fora, sim, Okay? sim, claro. Mesmo sem pressão. O problema da pressão ou não pressão é quando a bola está por dentro. E quando a bola está por dentro e queremos aguentar a linha, aí é perigoso. Porquê? Porque aí a bola pode entrar por aqui ou por aqui. E os apoios de quem defende já é muito mais difícil, eles vão cruzar e já são apanhados na profundidade. Por isso, para mim, é importante. O outro tema, que é importante, por exemplo, nós agora vemos a equipa que mais fora de jogo, ou que faz de uma forma realmente agressiva, é o Barcelona, não é? Só que há ali uma questão, só que
o que eu não faria não é o que eu não faria ali, ou recular, não, mas qual é a diferença? É que pressionar e fazer uma linha com 2 na frente é uma coisa, que é o que, por exemplo, eu faço mais, não é? Ainda que tenho o 10, pronto, já troquei aqui os bonecos, mas isto garante que este vai ter pressão, este vai ter pressão, este vai ter pressão. Eles sabem que não quero que a bola entre aqui por dentro. Para quê? Porque a não apanhar estes soltos aqui, se nos apanham com uma linha subida, destrói-nos. A bola aqui, não há problemas, pode haver problemas, porque este pode estar aqui distraído, por isso é que eu tenho necessidade de trabalhar continuamente a linha defensiva. O Barcelona defende assim, com um 4-3-3, mais ou menos assim, bate aqui trocar. Sim, tá. E para mim, qual é o problema, ou qual era a minha dificuldade em trabalhar uma linha subida com isto? É que estes aqui estão sempre sem pressão. Sim. E o facto destes estarem sem pressão faz com que este muitas vezes seja este. Às vezes o timing de salto deste aqui é um bocadinho fora do tempo. Descobre aqui, vai e tal, e de repente metem nas costas. Ainda assim, é uma linha extremamente agressiva. Porquê? Porque há uma diferença entre aguentar a linha, que é aquilo que eu faço, ou procuro que as equipas façam, e outra é fazer fora de jogo. E eles fazem fora de jogo, efetivamente, que eles correm para aqui. E isso é uma diferença substancial, que tem a ver com a estrutura. Muito bem. Daniel, muito obrigado por este bocado. Tenho aqui agora um exercício para ti, que são respostas rápidas ao primeiro toque. É como o nome do programa é um toque, não é? Saber jogar a um toque não é fácil. De frente para a baliza de costas. E aquilo que eu te quero perguntar, qual foi o treinador que mais te influenciou? Eu quero uma palavra sobre e o porquê. Van Gaal. Porque é o criador de muito do que se fala, do que se fez no futebol. Ok. Uma equipa, atual ou histórica, que tu pagarias para ver treinar por dentro? O Mourinho, na altura da final da UEFA. Da UEFA, ok. Uma coisa que trouxeste da Rússia, da China ou de França que Portugal ainda não tem? Vai ser difícil. Uma coisa que eu trouxe da Rússia, da China, França no Marseille, que Portugal ainda não tem? A variabilidade é de facto maior. São culturas, são línguas completamente diferentes, obrigam-te a outros exercícios, e é a variabilidade cultural, no fundo, acaba por ser maior. E se não fosse... Não sei se não tem em Portugal também, se calhar, ou seja, estou a dizer que trouxe comigo na minha bagagem. Sim. Porque passei por elas. Não sei se Portugal tem ou não, tem alguma, mas se calhar não tem tão forte, tão vincada como nestes sítios. E se não fosses treinador, o que é que tu serias? Professor, educação física. Educação física. Um jogador que viste crescer de perto e que tu, quem te orgulhes? O Mujica, o Rafa Mujica. Um jogador. O Fran Navarro, normalmente os jogadores que tiveram algum sucesso realmente tiveram um percurso, mas outros que não, também. Eu felizmente fui mantendo relação com vários, mas o Mujica, sim, aquele que teve, porque foi um que teve grande impacto mesmo na equipa também. Mas eu não posso falar, tenho que falar. O problema é que agora abri aqui um precedente. Uma caixa de Pandora. É uma caixa de Pandora que eu teria que falar também no David Simão, no Ruben. Se um deles estiver a ouvir, eles não. Mas agora vou ter que dizer, porque há um conjunto de jogadores, porque este, em termos de performance, foi efetivamente aquele que de facto excedeu, como o Navarro, mas o Mujica se calhar ainda mais, porque vínhamos numa situação muito mais difícil que o Gil na altura. Mas depois há todo um conjunto de jogadores mais experientes que eu vou guardar, porque foram efetivamente muito importantes. O Ruben Fernandes, o Carraça, o Tiba, o Tiago Silva, o Varela, o Gaspar, o David Simão, obviamente, o Luís Gaio. Há todo um conjunto destes jogadores mais experientes que me deram muito. Já viste a quantidade de filhos que tu tens? É verdade. E aqueles que eles dizem que olha o teu pai. Olha, Daniel, és um treinador realizado? Já estive em sítios espetaculares, já vivi muitas coisas brutais no futebol, mas acho que ainda tenho mais para dar ao futebol. Por isso ainda tenho aí uma parte de realização a fazer. Olha, da minha parte,
de toda a estrutura do Primeiro Toque. Eu quero-te agradecer o facto de ter estado aqui comigo e desejar-te uma carreira brilhante e que o futuro seja muito risonho. Muito obrigado, Daniel. Obrigado. Terminamos assim o nosso Primeiro Toque neste espaço da linha lateral. Daniel Sousa foi o nosso convidado. Houve aqui um fio condutor de tudo aquilo que nós falamos. Esperamos por vocês no próximo Primeiro Toque.